Quer ganhar mais de 100% numa transação? Então assista esse vídeo até o final. Hoje começou uma ótima promoção de transferência de pontos do programa Azul, vamos chamar de milhas do programa Azul, para o programa All da Accor. A relação normal, que é de 8:1 para assinantes do clube, hoje ela cai para 5,5:1. Uma excelente oportunidade. E por isso que eu falo, até ontem existia a mesma transferência, mas do programa Esfera Santander para o All da Accor, que eu falei não faça essa transferência porque não é interessante. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo o porquê a transferência de hoje é muito interessante e porquê a de ontem não era nada interessante. Então vou usar um pouco de matemática e vou usar um pouco também de exemplos lúdicos para que você aprenda o que eu estou querendo repassar a vocês. Então a transferência normal do programa Esfera para o All é de 3,5:1. Isso significa o quê? Que 3.500 pontos Esfera equivalem a 1.000 pontos All da Accor, ok? E hoje a transferência da Azul para All é 5,5:1, ou seja, 5.500 milhas Azul equivalem aos mesmos 1.000 pontos All. Então vamos fazer uma regra de 3, usar um pouco a matemática. Então isso significa que Esfera para Azul transferiria de 3,5 para 5,5. Mas ficou ruim, né? Essa relação 3,5 para 5,5. Então vamos simplificar. Vamos dividir os dois por 3,5. Então é como se a relação fosse da Esfera para Azul de 1 para 1,57. Ou seja, 57% a mais na Azul. Agora eu pergunto, se existisse uma transferência da Esfera para Azul oferecendo 57% de bônus, você transferiria? Não, é muito pouco, 57%. 60% eu já acho pouco, 80% razoável. A gente tem que conseguir no mínimo 100%. Em algumas promoções eventuais com points back é possível chegar a 175%. Esse é o percentual que eu sempre busco. Então, 1 para 1,57 é muito ruim, não vale a pena. A gente consegue, então, promoções muito melhores. Até ontem estava vigente uma promoção que a gente também compartilhamos aqui no Instagram e também para o Close Friends e alunos, que a relação poderia chegar de 1 até 1,80, era de 1 a 1,60 a 1 a 1,80. Só que tinha como grande diferencial a possibilidade de você comprar 99% dos pontos a um milheiro, no caso Livelo, de R$ 24,20, que é muito barato. Então esse sim gerava pontos, milhas da Azul muito baratos, e é exatamente essas milhas que, se você conseguiu gerar, vão te dar um retorno enorme hoje. Então vou dar agora um exemplo bem lúdico para vocês entenderem qual que é essa relação e por que você perde quando você faz essa transferência do Esfera para o All em relação a Azul para o All, tá bom? Então vamos supor que você seja um vendedor de milho. Então você tem lá o seu carrinho, você vende cada milho você vende por R$10. Chegou um concorrente do seu lado, o que ele fez? Ele pegou o milho, cortou bem na metade e ele vende cada metade de milho por R$6. Então você vende o inteiro por 10 e o seu concorrente vende a metade por R$6. Chega no final do dia, vocês dois conseguem acabar com todo o estoque e voltam felizes para casa. Só que qual a diferença? O seu concorrente ele ganha 20% a mais de receita por dia. Por quê? Porque ele vende um milho por 12, já que ele divide por 2 e vende cada metade por R$6 e você ganha só 10. Então isso você está tendo uma perda. Digamos que aí tem uma pessoa que faz a pamonha e ela pede em troca de você que vende o milho inteiro, ele fala assim, me dê 3 milhos mais uma metade que eu preparo uma pamonha para você. Então você vai lá, entrega 7 milhos inteiros e aí recebe em troca 2 pamonhas. Você fica feliz, come a pamonha, beleza. O seu concorrente também vai lá negociar e ele fala, olha, me dá 11 metades do seu milho que eu vou te dar 2 pamonhas. Ou, ok? É o mesmo comparativo. Então ele vai lá, dá as 11 metades e recebe 2 pamonhas, fica feliz e troca. Qual dos dois será que está numa situação melhor? Óbvio, se você tem 7 pamonhas,
basta você dividi-las ao meio, que você teria 14 metades, entrega as 11 para a pessoa que faz a pamonha, recebe as 2 pamonhas e ainda você teria 3 metades de milho para comer junto com a pamonha. É muito melhor do que o primeiro exemplo, onde você só recebe as 2 pamonhas e não tem nada em troca. Então, sim, basta fazer essa simples comparação para ver que quando você envia de programas como Esfera e Livelo também, você está perdendo, certo? Agora eu vou dar um exemplo em números agora para ver qual é o prejuízo, ou às vezes um prejuízo, ou qual é o lucro que você teria quando você envia do programa Esfera para o UOL. Então o programa Esfera, ele transfere a 3,5 para 1, certo? Então 7.000 pontos Esfera equivalem a 2.000 pontos UOL. E quanto valem 2.000 pontos UOL? Para quem conhece o programa, 2.000 pontos UOL valem 40 euros. A cotação do euro, quando eu fiz essa gravação, estava 6,23. Então 40 euros equivalem a R$ 249,20. Se você multiplicar agora os 7.000 pontos Esfera, vamos supor que você compre pontos Esfera a R$ 35, você vai gastar R$ 245. Ou seja, para o investimento de R$ 245, transferindo para o UOL, você vai ganhar um crédito de R$ 249,20 hoje, que o dólar está 6,23. Se o dólar estiver abaixo de 6,13, você tem prejuízo. Você manda 245 e recebe menos no UOL, aí pior ainda. Então, nesse exemplo hoje do dólar a 6,23, você ganha 1,7%. É muito pouco. Ah, Augusto, mas ontem teve 20% de bônus. Então, vamos calcular? Então, ao invés de 2.000 pontos, você ganharia 2.400 pontos. Isso equivale a 48 euros. Então, multiplicar 48 por 6,23, chegamos a R$ 299,04. Em relação aos R$ 245, 22% de lucro. Ah, Augusto, eu não compro a R$ 35 o milheiro Esfera. Eu consigo comprar, vou colocar aqui a R$ 31,50, tá? 55% de desconto. Você vai comprar a Esfera a R$ 31,50, transferir para o UOL com 20% de bônus e está fazendo um excelente negócio. Vamos ver então os R$ 299,04 que você recebe no programa UOL. Você investiu R$ 31,50 vezes 7, R$ 220,50, o seu lucro seria de 35,6%. Será que é bom? O exemplo mais simples agora da Azul, vamos transferir então 11.000 milhas da Azul, digamos que o UOL nem está oferecendo promoção. Então, olha, transfira 5,5 para 1, melhorou só de 8 para 1 para 5,5 para 1. Então você vai lá, 11.000 milhas equivalem a 2.000 pontos UOL. 2.000 pontos UOL são 40 euros, R$ 249,20. E digamos, tá? Agora, geração dos pontos, das milhas do programa Azul é interessante. Você tem que ter gerado a um custo baixo. O que eu considero um custo baixo? Pelo menos a 15,75, que a Azul frequentemente vende. Ainda mais quem tem o cartão da Azul, paga 10% mais barato, paga 15,75. Então, se você comprou as milhas a 15,75, 11.000 milhas multiplicado por 15,75 daria R$ 173,25. Então, veja que R$ 249,20 de crédito dividido por R$ 173,25 daria 43,8%. O 43,8% de retorno numa promoção da Azul para o UOL sem bonificação alguma já é muito melhor do que a promoção de transferir do Esfera para o UOL com 20% de bônus e ainda gerando o milheiro Esfera 31,50 que deu 35,6%. Então por aí só deu para comparar, né, que a relação sem bonificação na Azul já é muito melhor o retorno do que a transferência para a Ibera com o milheiro com 55% de desconto, mais 20% de bônus. Então, realmente, por isso que eu falo que aquela transferência não vale a pena. Bom, só que hoje, além da relação 5,5 para 1, você ganha mais 20% de bônus, igual a que a UOL ofereceu para o Esfera ontem. Então, ao invés de
2.000 pontos, 2.400 pontos all, 48 euros. 48 euros valem R$ 299,04, dividido pelas 11.000 milhas geradas que você comprou por R$ 15,75, aí daria 72,6% de lucro. Fabuloso, né? E aí eu vou dar agora o melhor dos cenários, que é se você tivesse gerado o milheiro azul até ontem, naquela relação de transferir da Livelo para azul, com 60% a 80% de bônus, no caso aqui com 80% de bônus, porque você é assinante do Clube Azul 10.000 ou 21.000 há mais de 2 anos, e aí você conseguiria pontos mais carrinho, comprar o milheiro Livelo a R$ 24,20 e 1.000 pontos Livelo a R$ 31,50, daria R$ 13,48 o custo do milheiro azul. Multiplica por 11, daria R$ 148,28. Então, você teria um lucro de 101,7% se você fizer a transferência a partir de hoje. Isso sim é um retorno fabuloso, porque mais de 100% de lucro, enquanto o da Esfera ele te dava de 1,7% até 35,6% no melhor cenário. Ah, Augusto, mas eu não assino o Clube Azul 10.000 ou 20.000. Ok, você vai ficar com um ganho entre 72,6% e 101,7%. Você vai chegar facilmente a 85%, 90% de ganho. É muito grande. Então, assim, uma coisa que eu ensino, que eu faço bastante e pratico, e eu acho que vale a pena, é você investir o seu tempo, investir o seu conhecimento em operações que dão um retorno grande. Então, ficar fazendo várias operaçõezinhas pequenininhas, ganhando 10% aqui, 20% aqui, 5% aqui, e depois ter um retorno de 15%, 20%, sim, pode ser interessante, mas se você dedicar o seu tempo para operações muito mais rentáveis e aí conseguir retornos de 80% a 100%, eu acho que o seu esforço está sendo muito melhor pago, né? Então, tem outra pessoa que fez quer dizer, a mesma pessoa, né, que eu comentei outro dia, que fez uma crítica, que a pessoa fica todo dia ali compartilhando oportunidades e tal, e sim, eu compartilho poucos, mas eu compartilho boas oportunidades. Lá no Close Friends a gente compartilha todos, e a gente realmente dá um toque, né, falar, olha, essa aqui vale a pena, isso aqui dá para conjugar com essa, dá um retorno ainda melhor. Então eu prefiro fazer poucas operações, mas muito mais lucrativas, do que fazer várias com retorno muito pequeno, né? Eu acho que você pode repensar aí tanto nas estratégias com milhas, mas também no mercado financeiro, em outras coisas, porque eu acho que aí você tem mais tempo para dedicar para outras coisas mais importantes. Então acho que aqui ficou o recado. Não esqueça, né, para você fazer a transferência, para aproveitar essa promoção, não precisa se cadastrar em nada. Precisa ser apenas assinante do Clube All Signature para ganhar os 20% de bônus. E se você não for assinante, você ganha 10%. Então, de qualquer forma, mesmo não assinando o Clube do All, você vai ganhar, além da transferência normal, mais 10%. E para aqueles que forem transferir, não se esqueça, tá? A Azul ela manda um SMS ou um WhatsApp depois que você faz o resgate. Espere uns 5, 10 minutos, vai chegar um WhatsApp no seu celular perguntando: você confirma o resgate da transferência para o Le Club, ainda que é o antigo programa All. Você vai olhar assim, Le Club, o que é isso? Não confirma, alguém entrou na minha conta. Não se assuste, porque o Le Club é o nome do programa All há 5 anos atrás, só que a Azul ainda está mandando esse aviso falando: você confirma a transferência para o programa Le Club. Então coloque lá, confirma a transferência, que aí sim ele vai aprovar, porque se você não responder essa mensagem, aí amanhã a Azul cancela a sua transferência, você vai ficar revoltado que a Azul cancelou, mas ela cancelou porque você exatamente não respondeu ao SMS ou ao WhatsApp que eles enviam só por segurança, ok? Então aproveite a promoção, eu acho que é uma ótima oportunidade. Pontos do programa All, você pode não só reservar hotéis, mas resgatar experiências também, que são muitas, que eu vou compartilhar uma muito em breve, uma das melhores experiências que eu já fiz pelo programa. Então continue acompanhando. E se você quiser fazer parte, aprender tudo isso, né, entre lá no nosso grupo venha fazer parte do nosso Close Friends, porque são muitas oportunidades.
e aulas que a gente dá, né, mostrando se vale a pena ou não. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, então clique nos links que eu deixo todo dia nos stories para você fazer parte do grupo de degustação. Vai ser 2 grupos, um de alerta de promoções e o outro alerta de emissões, que a gente vai compartilhar de maneira gratuita a partir do dia 2 de setembro. Basta você estar nos nossos grupos do WhatsApp, e nos links eu deixo exatamente os links para você acessar os grupos e poder fazer parte do nosso grupo de degustação, ok? Então aproveite a promoção, se você tiver pontos azul, porque eu acho que vale a pena, né? Diante de todas as dificuldades que eu falei, esse é um dos melhores usos para suas milhas no programa Azul. Então não perca tempo, você consegue transferir até 220 mil milhas da Azul, você vai receber 40 mil mais 20%, 48 mil pontos OL. 48 mil pontos OL são 960 euros, então dá para fazer já um grande estrago aí, tá bom? Grande abraço a todos.